Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, hoje nós vamos dar prosseguimento e provavelmente vamos concluir a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, e com isso vamos concluir também as considerações sobre o procedimento da execução fiscal que nós iniciamos na última aula. Então vamos dar continuidade pelo tópico que está destacado para os senhores, que é o do pagamento imediato ou a garantia da execução. Vamos a ele. Após a citação, o prazo que se abre ao devedor na execução fiscal é de 5 dias, e não 3 dias, como na execução comum, para uma de duas possibilidades: ou o pagamento ou a garantia da execução, como consta do artigo 8º. Artigo 8º, como falamos nos últimos vídeos, da LEF, Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 1980. Nesse ponto, a diferença marcante em relação ao procedimento padrão de execução por quantia certa, regulada no Código de Processo Civil, em que não há mais a figura da nomeação de bens pelo devedor. O pagamento pode ser total, englobando todas as parcelas, principal, juros, atualização monetária, multas, custas processuais e honorários advocatícios, ou pode ser pagamento parcial, como prevê o parágrafo 6º do artigo 9º da LEF. Situação em que o devedor pode concordar com alguma ou algumas das parcelas e discordar de outras, pretendendo discutir apenas estas que ele discordar. Na hipótese de garantia da execução, pode o devedor depositar o total, oferecer fiança bancária, nomear bens seus à penhora ou indicar à penhora bens oferecidos por terceiros, desde que aceitos pela Fazenda Pública, incisos 1º a 4º do artigo 9º. A ordem para a penhora de bens, seja por nomeação, seja por ato do oficial de justiça, difere daquela traçada no artigo 835 do CPC. O artigo 11 desta lei especial prevalece sobre a regra geral, estabelecendo a seguinte ordem: dinheiro, título da dívida pública, bem como título de crédito que tenham cotação em bolsa, pedras e metais preciosas, imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis e semoventes e direitos e ações. Pode, excepcionalmente, a penhora recair sobre o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, e ainda plantações ou edifícios em construção. Parágrafo 1º do artigo 11, na falta dos bens elencados nos incisos desse artigo 11, caput. No ato de nomeação dos bens à penhora, incumbe ao devedor individuar e particularizar o estado dos bens, atribuindo-lhes valor, o que substitui a avaliação, exceto se houver impugnação, como se vê do parágrafo 1º do artigo 13 da LEF.
Apesar do tom imperativo desse parágrafo 3º do artigo 11, veja, o juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da fazenda pública exequente, sempre que esta o requerer em qualquer fase do processo. Na verdade, a remoção não é uma faculdade da fazenda pública e apenas ocorrerá se verificar sua real necessidade. Por isso, em atenção ao princípio do contraditório, quando houver requerimento de remoção, deve ouvir-se previamente o executado. O próximo tópico é o da penhora e avaliação. Aceita a nomeação ou realizada a penhora pelo oficial de justiça, será lavrado auto de penhora, no qual, além dos requisitos normais, constará a avaliação dos bens penhorados, efetuada por quem lavrar o auto. A avaliação pode ser impugnada por qualquer das partes, situação em que, antes de publicar o edital de leilão, o juiz nomeará avaliador oficial que procederá à nova avaliação. Apresentado o laudo, o juiz decidirá de plano, fixando o valor dos bens penhorados. O executado será intimado da penhora por publicação no órgão oficial. Se a penhora recair em imóvel, também será intimado o seu cônjuge, exceto se, citado o executado pelo correio, não constar a sua própria assinatura ou de seu representante legal no aviso de recebimento, circunstância em que é obrigatória a intimação pessoal. Nas comarcas do interior, a intimação pode ser feita mediante remessa de cópia do termo ou do auto de penhora pelo correio, como prevê o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei 6.830 de 80. A penhora ou o arresto serão registrados de acordo com a natureza dos bens constritados, no ofício imobiliário, na repartição competente para a emissão de certificado de registro de veículos, na junta comercial, na bolsa de valores ou na sociedade comercial, vide artigo 14 da LEF. Embargos. O prazo para embargos do executado é substancialmente diferente daquele previsto para o procedimento comum da execução por quantia certa. É de 30 dias, como prevê o artigo 16, e não 15 dias. Conta-se o prazo do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. Os embargos na execução fiscal pouco diferem dos embargos na execução comum por quantia certa. É ação incidental que exige a segurança do juízo, parágrafo 1º do artigo 16, proposta por petição inicial, com todos os requisitos do artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil. Diferem apenas no número limitado de testemunhas, até 3, ou a critério do juiz, até 6. Não se admite reconvenção nem compensação nestes embargos, mas a proibição de compensação, prevista no parágrafo 3º do artigo 16, deve ser interpretada de modo compatível com a ordem constitucional. A compensação vedada é aquela que não cumpra os requisitos estabelecidos nas leis materiais para o emprego dessa modalidade de extinção da obrigação. Quando o crédito detido pelo executado for líquido, tiver por devedor o ente exequente e for da mesma natureza que o crédito executado, não é legítimo proibir a compensação, sob pena de afronta à garantia da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, basta considerar como exemplo o enunciado de súmula 394 do STJ, que dispõe: é admissível em embargos à execução compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual. Próximo tópico: arrematação. Rejeitados os embargos ou julgados estes improcedentes, tem lugar a arrematação, que sempre ocorrerá em leilão público, como se vê do artigo 23, e será precedida de edital, que será fixado na sede do juízo, no local a isso destinado, e publicado em resumo no órgão oficial uma única vez. O edital conterá os requisitos do artigo 886 do CPC, e o prazo entre a publicação e o leilão não poderá ser superior a 30, nem inferior a 10 dias. Nesse prazo, o representante judicial da Fazenda Pública será intimado pessoalmente, como se vê do parágrafo 2º do artigo 22.
duas questões não estão esclarecidas na LEF, Lei 6.830 de 80. A primeira delas, a necessidade de duas licitações. E a segunda, a intimação do devedor para o leilão. Todavia, ante o silêncio da lei especial, aplica-se a regra geral. Assim, não alcançando o lanço superior ao da avaliação, a arrematação ocorrerá em segundo leilão, também vedada a oferta de preço vil. O Código de Processo Civil de 2015 não possui regra correspondente à do artigo 686, inciso 6º do Código de 73, segundo a qual, não alcançando o lance superior ao da avaliação, a arrematação ocorrerá em segundo leilão. No Código de 2015, será realizado o segundo leilão caso não haja interessado no primeiro, como se vê do inciso 5º do artigo 886. E o executado também deverá ser intimado do leilão, pessoalmente. A respeito, o STJ fixou entendimento com a edição do enunciado 128 de sua súmula, que prevê, na execução fiscal, haverá segundo leilão, se no primeiro não houve lanço superior à avaliação. E também o enunciado 121 de sua súmula, na execução fiscal, o devedor deverá ser intimado pessoalmente no dia e hora realizado do leilão. Adjudicação. Pode ocorrer a adjudicação pela Fazenda Pública dos bens penhorados nas seguintes hipóteses, que constam do artigo 24 da LEF. Primeira delas, antes da asta pública, pelo preço da avaliação devidamente atualizado. Segunda delas, após o leilão, se não houver licitante que oferte o valor da avaliação, hipótese em que se poderá adjudicar o bem por tal valor. Ou, terceira hipótese, mesmo havendo licitante vitorioso, a Fazenda Pública pode exercitar em 30 dias seu direito de preferência, ou seja, poderá adjudicar os bens penhorados pelo mesmo valor do lanço vitorioso. Na eventualidade de o valor da avaliação ou da melhor oferta ser superior à dívida exequenda, a adjudicação somente se dará se a Fazenda Pública depositar a diferença à ordem do juízo no prazo de 30 dias. Dos recursos. Determina o artigo 34, caput da Lei 6.830 de 80, que das sentenças de primeira instância reproferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTN, obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, só se admitirão embargos infringentes e de declaração. Acontece que a ORTN é um indexador já extinto, mas é pacífica a orientação de que, para que o valor previsto na regra continue sendo atualizado, devem ser considerados todos os indexadores que sucederam à ORTN, quais sejam OTN, BTN, UFIR, dentre outros. Disso resulta que, nas execuções que não ultrapassem tal valor, não existe apelação, mas embargos infringentes no prazo de 10 dias que serão interpostos perante o mesmo juízo em petição fundamentada. Trata-se de recurso que só no nome coincide com os embargos infringentes constantes do CPC. É julgado pelo próprio juiz que proferiu a decisão impugnada. Recebido o recurso, o juiz dará vista à parte contrária para, também em 10 dias, ofertar resposta. Em seguida, os autos serão conclusos para que o juiz, dentro de 20 dias, reforme a sentença ou rejeite os embargos. Dessume-se do artigo 34 que nessas execuções não tem cabimento o recurso de agravo. Todavia, e bem por isso, não há preclusão, podendo a matéria ser arguída quando dos embargos infringentes. Tem cabimento, se for o caso, recurso extraordinário. Em relação aos embargos declaratórios, não há qualquer regra na lei especial que excepcione o disposto sobre a matéria no Código de Processo Civil. Nas demais execuções, de valor superior ao limite do artigo 34, não há óbice ao emprego dos demais recursos processuais civis. E com isso, meus amigos, nós concluímos a análise do livro que nos ocupou durante tanto tempo. Aqui ao final nós temos a indicação da bibliografia que foi utilizada durante todo o curso. Vou baixar e os senhores podem, de tempo em tempo, dar pause para colher as anotações, considerações. Aqui mais um pouco e vai acabar.
Bom, meus amigos, então é isso. Com isso a gente conclui a análise dessas 688 páginas que nos ocupou durante esse tempo todo, tá certo? Bom, então para mim foi um prazer. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.